Boa tarde, meus queridos irmãos, amigos. Nós vamos dar início à nossa devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis. Eu quero convidar você a abrir a sua escritura, ou ligar a sua escritura, no livro do profeta Isaías, o capítulo 38. Profeta Isaías, capítulo 38, os versículos de número 1 até ao de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti, com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Meus queridos irmãos, eu me senti motivado a trazer uma reflexão nessa tarde, nesse texto das Escrituras, devido ontem, em nossa reunião de oração, nosso irmão diácono Valdir apresentou com muita clareza esse belo texto das Escrituras. Nós fomos muito edificados em nosso templo, a Igreja Presbiteriana de Moriaé, e eu senti o desejo de compartilhar, fazer uma aplicação para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, usando a história de um rei condenado à morte. Nós, quando olhamos para o texto, percebemos que a condenação de morte pesava sobre ele e era uma condenação que tinha dois elementos. O primeiro elemento, a Assíria, que havia cercado Jerusalém. Então, a poderosa nação da Síria estava agora se investindo contra Israel. Israel não tinha como vencer a Assíria. E as Escrituras, então, nos mostram que o rei estava condenado. E, não obstante isso, uma enfermidade mortal. Por isso, quando no versículo 38, quando no capítulo 38, o versículo 1 fala, naqueles dias, é preciso que fique bem claro para mim e para você. Que dias eram aqueles? Eram os dias que Jerusalém havia sido cercada pelo poderoso império da Assíria. Então o rei estava condenado, o reino estava condenado. E não obstante isso, uma enfermidade mortal. E eu penso que como é significativo para nós uma leitura dessas. Não é verdade que em alguns momentos da nossa vida nós esperamos que as coisas melhorem e de repente elas pioram? É justamente o que o texto nos mostra aqui. E isso me enche de esperança, porque se houve salvação para um rei condenado 2 vezes à morte, há salvação para nós também. Porque nós vamos ver no texto que ele vai ser livre das 2 condenações. Mas ainda, eu também gostaria de pensar com você que Ezequias, ele contava naquela época com apenas 38 anos de idade. E outra coisa, Ezequias não tinha filhos. Com a morte de Ezequias, a promessa de Deus
em relação a Davi, que nunca faltaria uma luz no trono de Israel, que sempre haveria um descendente de Davi assentado no trono, com o anúncio da morte de Ezequias aos 38 anos de idade e sem ter filhos, significava que a promessa de Deus ela estava sendo cessada na história de Ezequias. Mas nós sabemos que Deus não volta atrás nunca em suas promessas. Logo, precisamos ver todo o contexto para nós entendermos melhor essa história. É um momento pesado, difícil. Pense você no dia de hoje receber essa notícia. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu sei que muitos têm recebido essa notícia. Aquelas pessoas que recebem um diagnóstico de um tumor maligno, ou que recebem o diagnóstico de uma outra doença também terminal, recebem o mesmo anúncio que recebeu Ezequias. O que fazer diante de um anúncio desse? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Parece que não há muita coisa a fazer, a não ser chorar. E é isso que o rei Ezequias faz. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. Ele orou o Senhor e chorou muitíssimo. Então fica aqui para nós o entendimento de que uma dessas atitudes é muito comum na nossa vida. Chorar muito quando a calamidade toca a nossa vida, toca a nossa casa, quando a calamidade se apresenta diante de nós. O primeiro passo nosso é chorar muito, é entrar em pânico, é perder o chão, perder a orientação, é ficar sem rumo. Então, muitos, quando recebem um diagnóstico terminal, eles entram nessa série de situações. Mas o texto nos fala que antes de chorar, Ezequias, ele orou ao Senhor. Então, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, virar o rosto para a parede é uma atitude daquele que não tem mais o que esperar da vida. Você olha para a parede e você não tem muita coisa que você esperar. E ali, então, ele faz uma oração a Deus. Ele levanta o seu clamor a Deus. E essa oração, ela é muito significativa, porque ele apresenta para Deus a sua integridade. Ele diz assim: Senhor, peço-te, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Será que nós temos autoridade para fazermos isso? Apresentarmos a Deus a nossa integridade? A Bíblia fala de outros homens que foram provados. A Bíblia fala que Abraão foi provado. A Bíblia fala que Jó foi provado. A Bíblia fala que Davi foi provado. E a Bíblia nos mostra que alguns desses homens, eles apresentaram a Deus a sua integridade. José, filho de Jacó, ali no livro de Gênesis, nos capítulos finais do livro de Gênesis. José, vendido pelos seus irmãos, está ali na terra do cativeiro, no Egito, e quando um dos oficiais do rei, que recebe dele um benefício e pode voltar para diante do rei, ele diz para aquele oficial o seguinte: lembra-te de mim quando estiveres perante o faraó, porque eu vim para essa terra, fui lançado nessa masmorra sem ter feito coisa alguma de errado. Eu não sou culpado de coisa alguma e vim parar nessa masmorra. Também, quando nós vemos a história de Jó, Jó apresentou a Deus a integridade dele. Jó não se queixou do trato de Deus, mas ele apresentou a integridade dele a Deus. Jó foi acusado pelos amigos de não ser íntegro. Então a Bíblia nos mostra que, assim como Ezequias, o rei Ezequias, outros apresentaram a Deus
a sua integridade. Se você está passando por um momento de aflição muito grande, se você está sofrendo com o anúncio de uma doença e que, humanamente falando, não há saída, não há cura para essa doença, ou se você está passando um problema familiar muito grave e você entende que não tem mais jeito, o casamento chegou ao fim, não tem mais como continuar, ou então o relacionamento com os filhos ou com os pais, não tem mais como ficar na mesma casa. Então as Escrituras nos mostram que nesse momento, nesse tempo de adversidade, nós devemos apresentar a Deus a nossa integridade. A questão é, há integridade em mim e em você o suficiente para nós a apresentarmos a Deus? Talvez alguém poderia dizer assim, estou um pouco confuso, porque a Bíblia diz que a salvação é por meio da fé, é obra de Deus, é por meio da graça divina. O rei Ezequias, José, Jó, eles conseguiram ser salvos, eles atingiram o objetivo, o pedido deles foi atendido mediante as obras deles? De maneira alguma. Ao apresentar a integridade, eles não foram aqui outra coisa senão alvo da graça de Deus. Porque a nossa integridade, a nossa justiça, as Escrituras do Novo Testamento dizem que elas são como um trapo de imundície. Depois de ter feito tudo que eu e você julgamos que ter feito melhor, nós devemos apresentar a Deus dizendo que somos servos maus. Nós só fizemos aquilo que era nossa obrigação e nada fizemos além disso. Então fique atento ao defender a integridade. Ele não está reivindicando a salvação por causa da integridade. Ele vai ser salvo tão somente pelo mesmo modo como eu e você seremos, que é a graça de Deus. Também é muito interessante aqui nesse texto nós observarmos o milagre. O texto bíblico é todo harmonioso. O texto bíblico é uma poesia muito bonita. Acás, ele gostava de novidades. O relógio que marcava ali na cidade, né, o relógio que ele usava, um relógio simples, né, que usava o sol, a sombra do sol para marcar as horas, ali chamado de o relógio de Acás. Esse milagre que vai acontecer aqui, do aumento dos dias de Ezequias, com o milagre que vai acontecer em relação a esse relógio, eles estão muito ligados, porque eles tratam da mesma questão, é o tempo. Então Ezequias vai experimentar um milagre. 15 anos serão acrescidos aos dias da sua vida. E ele pede um sinal. Mas, gente, é interessante porque os discípulos e muitos na época do Senhor Jesus pediram sinais. Eu tenho certeza que você lembra disso. E Jesus disse, nenhum sinal vos será dado. Mas no Antigo Testamento era muito comum que os sinais fossem pedidos e que sinais fossem dados. E aqui nós temos um sinal que é coerente ou que está em harmonia com o milagre. O natural seria o quê? Que a sombra avançasse à medida que o dia se estendia. Então a sombra aumenta à medida que o dia se estende, porque o sol vai se esconder, o sol vai se pôr. E quando é proposto aqui um milagre para que Ezequias pudesse ter conforto daquilo que Deus iria fazer, ele pede justamente que a sombra retrocedesse. Se o dia avança, a sombra avança. Se a sombra retrocede, o dia está retrocedendo. Está havendo um adiamento do dia. Isso é muito bonito. A morte de Ezequias foi adiada naquele dia. Foi adiado por 15 anos. Assim como Deus adiou aquele dia, retrocedeu a sombra, foi adiada a morte e foram estendidos os dias do rei Ezequias. Mas eu quero encerrar aqui fazendo a seguinte aplicação do versículo 5. Esse texto é muito rico e se nós nos descuidarmos, nós vamos ficar aqui e esquecer que é apenas uma devocional. Porque temos um cântico maravilhoso que pega aqui os versículos de número 9
até o versículo 22. Numa outra ocasião, nós podemos meditar sobre esse texto. Mas o versículo 5 diz, o mensageiro de Deus, o profeta Isaías, Deus falando, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. O que eu quero dizer para você, a palavra de esperança, ela consiste nessa experiência de Ezequias. Ele orou, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. É o que nos fala o versículo 2. No versículo 5, Deus responde, ouvi a tua oração. E aí? O problema que aflige o seu coração, o problema que tira o sossego da sua alma, ele pode encontrar uma resposta de Deus essa noite, se você se dispuser a abrir a sua boca e fazer uma oração. Deus ouve as nossas orações. As nossas orações, elas sobem como um aroma suave até o trono da graça de Deus. E Ele manifesta o seu favor de forma como uma chuva copiosa sobre a nossa vida nos tempos de adversidades, nos tempos difíceis. Mas o texto diz mais, ouvi a tua voz e vi as tuas lágrimas. Nós falamos que no princípio aqui, geralmente quando recebemos um anúncio de algo terrível, a nossa primeira reação é chorar, chorar muitíssimo. O rei, a primeira reação dele foi virar para a parede e orar a Deus, buscar a Deus, apresentar a Deus a sua integridade. E então chorou muitíssimo. Você tem chorado diante das adversidades e lutas que você tem enfrentado? De repente é um problema familiar, pode ser financeiro. Todos nós temos passado uma crise financeira há tempos, esse país corrupto nosso, e nesse tempo de pandemia a coisa não melhora, piora. Pode ser um problema familiar, dificuldades nos relacionamentos na família, mas alguma coisa pode estar provocando o seu choro. O que traz conforto ao nosso coração é saber que as nossas lágrimas, ainda que elas não estejam impactando os nossos governantes, ainda que elas não venham impactar o médico que nos dá um diagnóstico ruim, ainda que elas não possam impactar o cônjuge diante da dureza do coração, ou os filhos, ou os pais, diante da dificuldade dos relacionamentos. As nossas lágrimas, elas são do conhecimento do nosso Deus. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Vamos orar? Bondoso Deus, tu és Deus maravilhoso. Não há outro como o Senhor, que tem interesse em todas as questões da vida do ser humano. O Senhor nos fez a tua imagem e semelhança, e o Senhor tem derramado bênçãos copiosas sobre nós a todo instante. Não obstante o fato de enfrentarmos adversidades e lutas por causa do pecado de nossos primeiros pais e também por causa de nossos próprios pecados, nós não temos no texto bíblico uma causa para a enfermidade de Ezequias. O segundo livro das Crônicas fala que num dado momento ele deixou crescer o seu coração. Ele se tornou muito vaidoso e orgulhoso. Talvez ele tenha recebido punição por causa daquela vaidade. Nós não sabemos. Uma coisa é certa, Deus, nós também sofremos. E muitas vezes não entendemos o porquê do sofrimento na nossa vida. Nós julgamos que temos vivido de forma íntegra e que temos procurado agradar o Senhor. Ó Deus, visita agora a nossa mente, o nosso coração, revela a nós o que há de errado, para nós confessarmos as nossas falhas e para nós recebermos o teu favor. Nos consolamos com a tua palavra, porque neste momento o Senhor está ouvindo a nossa voz. E aqueles que estão derramando lágrimas, todas estas lágrimas são do teu conhecimento. Assim nós oramos e buscamos paz para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração, no precioso
e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom. Que Deus possa abençoar a sua vida. Convido você amanhã para estar conosco, Igreja Presbiteriana de Muriaé, culto online, culto presencial também, onde vamos estar encerrando o capítulo 14 do livro de Atos. Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira com mais uma devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis.